Bom, meninas, como vocês viram, me coube a tarefa, me coube a tarefa, que eu não sei se vou conseguir fazer exatamente, mas eu acho que é junto com vocês, né? Não é uma tarefa só minha, naturalmente, é do grupo, né? A Beth não estando, ela pediu para eu um pouco ficar com vocês e dirigir aqui um pouco a nossa conversa. Não sei se todo mundo leu, vocês leram, Sônia e E, Beth? Ah, todo mundo leu, né? Então, eu até gostaria de saber, que assim, para mim esse capítulo foi contundente, assim. Cada vez que eu lia, aí chegava uma epidemia nova, aí chegava malária, aí chegava... Gente, eu comecei a ficar... Foi um capítulo que foi me deixando... Não sei o que que vocês sentiram, quais as palavras que vocês podem colocar nele, mas, enfim, achei um capítulo é, bem... Não achou, Sônia? é devastador, não é? Devastador. Por que que os brancos têm que se meter lá? Que coisa triste, meu Deus do céu. E eu sentia que saía de uma tristeza, entrava em outra, né? Porque saía de um grupo, caía em outro, que também tinha a fumaça da epidemia, que também descia o helicóptero, que também trazia outra fumaça da epidemia. Eu sentia que era uma coisa que não parava. Mas, É, enfim, a gente vai falando. Sabe o que eu gostaria? Que a gente lesse as duas inícios aqui, um do Estado de São Paulo e outro do Jornal de Brasília, que está na primeira página, na as primeira, na epígrafes, né? Isso, porque achei interessante a gente começar por aqui, né? Um grupo Você de quer que eu aproximadamente. leia? Lê, Sônia, por favor. Um grupo de aproximadamente 50 índios nus, gesticulando e falando muito, mas com demonstrações de amizade. Foi encontrado pelos operários que constroem a rodovia perimetral norte, perto de Caracaraí. Os índios lhe ofereceram flechas e colares e receberam redes. O grupo de trabalhadores foi levado ao chefe da comunidade, instalado exatamente no traçado da estrada, mas não conseguiu compreender coisa alguma do que ele lhes disse. Entenderam, contudo, que os índios não querem violência, embora sejam grandes e fortes. Isso é uma notícia do Estado de São Paulo, de 29 de novembro de 1973. Isso. 51 anos atrás. Uma terra tão rica quanto esta não pode se dar ao luxo de deixar meia dúzia de tribos de índios entravar seu desenvolvimento. Coronel Pereira, governador do território de Roraima, Jornal de Brasília, 1º de março de 1975. É o que a gente vê o tempo todo nesse capítulo. O desejo dos Exatamente. brancos que consideram progresso e usam todos os tipos de manipulação da floresta, garimpeiro, sei lá, um monte de coisa. Muito triste. É, é. Eu acho que são esses dois inícios aqui, é o que já inicia um capítulo de muita, a meu ver, de muita tristeza, né? Você falou uma palavra aí que agora eu não lembro, mas é devastador, né? Eu acho que, para mim, essa palavra diz bem o que que é esse capítulo, é devastador. E aí, o que eu fui tentar entender é o que era essa perimetral norte, afinal de contas, né? Porque eu não sei se todo mundo sabe o que é. Eu fui procurar na internet e eu acho que essa reportagem muito pequenininha aqui, pelo menos ela dá uma ideia do que é, né? Do que é esse projeto, né? Podemos passar? Todo mundo pode ver? A Então, BR-210 seria o último perímetro rodoviário a cercar o norte do Brasil. Por isso é chamada de Perimetral Norte. Muita gente que já pegou essa estrada nem imagina que ela fez parte de um projeto audacioso criado há 43 anos. Um projeto que ligaria o Amapá a outros estados da Amazônia e a Colômbia, como uma saída para o Caribe. 1943.
Foi quando foi criado o Território Federal do Amapá. De lá para cá, muita coisa ficou esquecida no tempo. No meio desse monte de histórias do Amapá, o que não faltam são promessas. Uma em especial foi anunciada em 1973. Notícia num dos primeiros jornais do estado. A Perimetral Norte. Uma rodovia que ligaria o Amapá a outros estados da região norte e até a outro país. Só que essa promessa ficou na história. E olha que a notícia na época era para lá de otimista. Anunciava a construção de quase 2.500 quilômetros de uma estrada que cruzaria o Amapá, o Pará, Roraima e chegaria até a Colômbia. Perimetral Norte é o nome mais conhecido da BR-210. Ela fazia parte de um plano de integração nacional. Era um grande sonho do regime militar. Só que o projeto da rodovia passava por tribos indígenas, principalmente iguais a dessa foto. Várias tribos Uayampi, do Pará e Amapá, segundo historiadores, foram destruídas por esse projeto audacioso, que acabou parando em 1977 e ficou perdido no tempo. No Amapá, a BR-210 tem quase 500 quilômetros. 200 não foram asfaltados e mais de 150 sequer foram abertos no meio da mata. O DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, disse que vai fazer um levantamento para saber quanto custa terminar esse projeto no estado. A estimativa inicial é de quase R$ 1 bilhão. Após feito esse levantamento, nós vamos fazer o projeto básico, que vai ser executado pelo DENIT. Após isso aí, a gente licita o projeto básico. A empresa vencedora, ela vai fazer o projeto executivo, porque é o sistema RDC, Regime Diferenciado de Contratação. Só que esse levantamento é tão complicado e o investimento é tão alto que não dá para dizer nem em que ano esses trabalhos vão começar. No Pará também vai ser feito um levantamento econômico para saber quanto vai custar construir mais de 500 quilômetros da rodovia. Isso foi anunciado pelo governo federal, mas também não dá para saber quando essa obra vai começar por lá. Hoje, para a BR-210 sair do Amapá, atravessar a região norte e chegar até a Colômbia, teriam que ser construídos quase 2.000 quilômetros de estrada. Não dá para dizer que é pouca coisa para esse sonho antigo que entrou para a história sem virar realidade. Deu para ter uma ideia? Acho que a gente não tinha ideia do que é essa. Ixi, o que acontece? Neuza, se você depois puder Espera pôr aí, porque eu esse... tenho que desligar alguma coisa aqui que entrou. Espera aí. Pronto. Continuou alguma. Desculpa, fala, Sônia. Depois, se você puder pôr o link dessa reportagem no grupo lá. Já coloquei. Já Tá, coloquei, já obrigada. dá para abrir pelo celular, se você precisar É, abrir, só Eu clicar tive aqui. que interromper um pouco aqui, então perdi o comecinho, mas muito obrigada. Ele é bem simplesinho, ele só explica o que é a ideia da perimetral e a ideia de que, na realidade, ele falou que foi um projeto político, um projeto da época militar, né? E que, enfim, eu acho que não se considerava, em hipótese alguma, por onde ia estar passando, o que ia destruir, o que ia acontecer. Eu acho que E fica claro. essa pessoa que fala no fim da reportagem é uma coisa atual ou é daquela época? Eu acho que é daquela época, eu acho que ele é lá de Roraima, né? Alguma coisa assim. Amapá. Parece que a reportagem é do Amapá. A reportagem do Amapá. Eles seguem com a ideia de ligar o Amapá ao restante do norte, sequer considerando a questão também indígena. Eles citam a questão indígena, mas a ideia é seguir o projeto e progresso, né? Mas isso é atual? Essa pessoa que fala que quer continuar é uma pessoa hoje em dia? Tem que ver de que ano que é a reportagem. Não estou conseguindo ver aqui. Teria que pesquisar, Sônia, de que ano que é essa reportagem. Eu não me ative a esse detalhe. Acredito que não seja de hoje essa reportagem, assim, atual. Não sei de que ano é. Depois a gente pesquisa melhor. Depois a gente vê. Mas o fato é que é isso aí, né? A ideia aqui, eu acho que nessa página mesmo ele vai falar, né?
os brancos naquela época tinham decidido abrir uma estrada em nossa terra. Né? Então, a minha pergunta é, de quem é o Brasil, né? Porque acho que as pessoas né, se dizem donos daquilo que não é, né? Porque você pega, faz um trajeto, escreve no mapa, risca tudo e passa por onde o que tiver na frente vai derrubando, né? E é um pouco o que a gente sente nesse capítulo, né? O que está na frente vai destruindo, né? Literalmente passar por cima, né? Literalmente passar por cima. Frases que a gente tem há não Ó, muito tempo. só uma continha rápida. A reportagem deve ser de 2016, porque se considerar que é um projeto de 1973 e fazem 43 anos, né? Então, a reportagem foi feita em 2016. Então, o Eu moço de achei azul que aqui, fala é dessa época, né? Você eu achou? achei o link aqui, 2016. é julho de 2016. É. Uhum. Eu peguei uma que me parecia rápida e que a gente não ia tomar muito tempo, mas até precisaria ver se existem mais recentes, né, Sônia? Se ainda se fala disso e como se fala disso hoje. Que 2016 foi antes da pandemia, inclusive, né? É 8 anos atrás. É. Agora, será que isso ainda é tema, tópico, né, de projeto? Ou está abandonado? Porque o que eles dizem é que nunca saiu do papel, que está abandonado há muito tempo, né? A maldade dos políticos não para nunca, né? É. O fato é que quando aí a gente tem o livro aqui, né, do Schopenhauer, ele estava falando de uma época onde isso estava chegando perto de todas essas tribos, né, chegando perto deles e trazendo muita doença, né? Michele chegou a ler, Michele e Ju? Não, não leu? Vale a pena ler, viu? Prepare-se. Porque eu acho que a gente vai sentindo eu fui sentindo um aperto no coração, né? Porque fazendo um resumo rápido, né? Ele vai falando daquele Chico, lembra de um antigo missionário que ele já tinha citado lá atrás, né? E que que aparece no pedaço de novo e que vem ali para que o Só que eu Schopenhauer ajude. acho que o Chico não era missionário, né? Ele era funcionário da FUNAI, né? Não, antigo missionário, está escrito Ah, aqui. é? Antigo Não me missionário. lembrava. Eu tinha encontrado no Hospital de Manaus, apareceu de novo, né, para um trabalho da FUNAI. Então, a ideia é que eles tivessem contato com algumas tribos que nem tinham tido contato com brancos, né? Ele foi pedir ajuda e o Schopenhauer resolveu ajudar, né? E aí começa uma jornada, eu diria, né? Uma trajetória muito ingrata, né? Porque eles vão até uma das comunidades lá, encontram pessoas, né, que tinham sido vítimas da epidemia, né, muitas pessoas que morreram, né, e ele fala, quando entramos na casa, todos estavam atormentados pelo luto e ainda em prantos. Então, aí começa essa saga, né, eu acho que esse capítulo é uma saga, né, ele começa uma saga de doenças e de coisas. Então, eles pegam o barco, depois eles mudam do barco para uma canoa, depois eles saem da canoa e vão a pé, né? Então, são viagens muito complicadas e pegam gripe, ficam ardendo em febre, resolvem voltar. Que coisa mais difícil, né? E ele continua com o Chico. E tem uma hora que ele diz que ele já tinha aquietado o pensamento dele em relação ao Chico, com tudo que ele já tinha passado e já tinha esquecido, e ele fala: Eu sou assim, minha raiva não dura muito, quando não vejo mais as pessoas que a provocaram. Aí a raiva dele vai embora, né? E ele de novo se alia ao Chico e lá vão eles de novo, né? Ele vai de novo a tentar ajudar o Chico, né? Querem ir colocando mais alguma coisa? Vamos seguindo a história? Como é que vocês querem fazer? Quer, Ju? Não?
Aí o Chico propôs para ele trabalhar para ele, né? Então, nesse meio tempo, outras pessoas tinham morrido. E ele fala uma coisa, ele falou feiticeiros inimigos das terras altas, estou na página 294, para quem quiser acompanhar. Tinham soprado nele plantas maléficas e quebrado seus ossos. Então eu voltei a conhecer a ira do luto e da solidão. Achei tão linda essa frase, né? Voltei a conhecer a raiva da solidão e do luto. Por isso fui embora com o Chico. Então, lavar ele de novo, passar por cima de tudo e tentar ajudar o pessoal da FUNAI e o Chico, né? E aí ele resolveu, precisava de dinheiro, daquelas peles de papel velho que chamam de dinheiro, achei ótimo. Então o Chico arrumou um emprego para ele. E aí vocês veem como ele relata, né? Que de manhã ele tinha que encher balde de água numa fonte, depois ir vender o balde de água na vizinhança. Página 295. À tarde, lavava piscinas em casas grandes. E esse foi o serviço que o Copenhague foi fazendo. Foi trabalhando para poder ganhar um pouco de dinheiro, para poder viver na terra onde dinheiro fazia diferença, né? Peles de papel velho. Quantas peles de papel velho a gente tem na carteira? Peles de papel velho é ótimo. Aí que ele foi convidado para ser intérprete, né? E foi assim que ele voltou a trabalhar com o Chico, indo na floresta de novo pegando o barco. Eles estavam atrás de um contato com outras comunidades indígenas, né? Foi de novo de barco, a estação era seca, ele vai contando que passou do barco grande para uma pequena canoa, aí larga a canoa, porque não dava para atravessar o rio, continuou a viagem a pé. Ele vai descrevendo toda essa jornada, né? Quando ele chegou na última casa habitada, de novo, né? Muitos tinham sido devorados pela epidemia e os sobreviventes tinham ficado amedrontados. De novo, outra epidemia tinha passado por outra região e muitos tinham morrido. Então, eu fui deprimindo nesse capítulo. Eu fui abaixando, baixando. Falei assim, gente, é muito duro isso tudo, é muito duro. Aí ele vai falar do helicóptero, vocês lembram? Sônia ia falar, Sônia? Principalmente porque a gente não vê nenhuma vantagem para os indígenas no contato com os brancos. Eles só perdem, eles não ganham nada. E os brancos perdem também, que com a destruição da floresta nós estamos vendo o que está acontecendo, né? É uma troca de perde-perde. É uma troca desleal, né? Eu chamaria, acho que é uma troca desleal, né? Que todo mundo perde, parece. Uhum. Não tem troca, né? Tem uma imposição de situações que eles não têm escolha. Porque, como o Davi fala, sequer eles levam uma palavra, eles falam o que vai acontecer, eles questionam qualquer coisa junto com o pessoal que mora nesse espaço que eles estão devastando, né? Não me soa uma troca, mas uma ocupação. E eles, sem entender nada, vão perdendo, vão morrendo. Às vezes ainda tem uma necessidade, então vamos aproximar, porque tem uma troca de material que eles precisam. Quem sabe a colheita fica melhor, será que pescar fica melhor? E na ingenuidade dessa aproximação, as epidemias acontecem, as mortes acontecem. E eles seguem sem compreender o que está acontecendo, né? Ele usa mais adiante a expressão, é uma relação sogro-genro, que uma das notas explica, né, que essa é uma relação de poder que o sogro tem sobre o genro. Então, os brancos têm uma relação de sogro-genro com os índios. E eu penso que onde entra o poder, lembra da frase do Jung? Onde entra o poder, sai o amor. Porque não tem nenhuma amorosidade, né? Tem só um gesto de poder. Então, né, de dominação, como vocês disseram, né? É interessante também, uma época que ele estava trabalhando com os agentes sanitários, e aí
a FUNAI os chamou de volta. E parece que estão puxando ele dos dois lados, né? Ele não está entendendo nada. Trabalha para um, trabalha para outro. Um diz que o outro é ruim, o outro diz que o outro é ruim. Nossa Senhora! É uma coisa espetacular o que o Davi Copenau conseguiu adquirir de conhecimento dos brancos ao longo desse tempo todo, que hoje ele circula pelo mundo e tudo, porque, sei lá, deve ser tão estranho como se a gente caísse em Marte e tivesse contato com marcianos. É outro mundo, outro tudo, né? Tudo diferente, tudo maluco. Eu lembrei de uma fala da. Opa, quer falar, Roberto? Não, pode falar. Eu lembrei de uma fala da Beth já tem tempo, que ela trouxe, você falou da ingenuidade, da população indígena e do reconhecimento dessa ingenuidade para poder sentir a raiva, né? Eu lembro que eu até anotei aqui o reconhecimento do sentimento de raiva, né, para poder sair dessa ingenuidade e reconhecendo essa ferida. Eu fico pensando, né, hoje nos movimentos, né, e como é que vai ser essa imposição? Porque ela vinha através de um mecanismo, né, do branco. E agora, né, que essa ingenuidade, ela vai cedendo um espaço, né, para entender essa relação, me parece que essa relação vai vir com mais violência, né? E aí que a gente sente mais esse temor, esse desespero, porque ela tinha uma configuração. E a partir do momento, né, que as pessoas, não, isso aqui está acabando com a gente, isso está acabando com o mundo, né? Como é que a gente vai fazer? Eles não foram para uma força bélica, eles estão ganhando voz, escrevendo, né? Estão falando para o mundo. Eu fico pensando como é que vai ser a resposta disso, com cada vez mais agressividade. Se perde aquele lugar onde não tem, a fala não é fiel àquilo que se vai fazer, ao que se sente, né? Então o homem branco vai cada vez mais atuar com mais violência, né? E aí eu acho que é nesse lugar que eu sinto assim, né, esse medo, né, esse pavor de como é que vai ser daqui para frente, né? Antes de começar o grupo, eu estava aqui na sala com meu companheiro e a gente estava vendo notícia e aí estava falando sobre o aumento da extrema-direita na Europa, de como eles estão partidos associados a Hitler na Alemanha, a coisa que já está consolidada no fascismo na Itália, né? Talvez já seja um pouco isso que você está falando, Michele, de como os homens brancos vão reagir à voz do Copenau, à voz do Nego Bispo, à voz do Krenak, à voz da Marta, da Nastasha Maria. Martin, da Nastasha Martin, né? Tem bastante gente falando. Tem o Emanuele Cocha, tipo, tem uma galera chegando. Mesmo na Itália, o Emanuele Cocha, um filósofo italiano, mas quem está vindo para cima é a extrema-direita mesmo. É interessante porque também tem alguma coisa no europeu que eles ainda não realizaram, assim, eles não realizaram a história do que aconteceu. Eles comemoram ainda as embarcações, eles comemoram o dia em que os colonizadores saíam do porto. Agora tem uma paciente que está fazendo mestrado em Portugal. Hoje tem uma comemoração do dia em que as caravelas saíam. E aí Descobrimentos, né? Os é, descobrimentos, né, Ju? Que não são descobrimentos, né? Que são invasões, né? E não e que isso é um descobrimentos. comércio de gente. Eles comemoram o tráfico de gente. Não sei se vocês viram também, que tem uma, uma pesquisa que eles desenvolveram que durante o tráfico negreiro, dos navios negreiros, os tubarões mudavam de rota, porque jogavam tantos corpos no mar
que os tubarões faziam hordas atrás, não sei se é isso que chama hordas, mas eles iam atrás dos... Então eles mudavam as rotas, porque ali eles tinham comida garantida. Nossa. E eles comemoram que eles faziam isso. Então, acho que, Michele, acho que é um pouco isso que o homem branco vai fazer com a voz do Copenau. É. E como é um jeito de olhar, né? Não sei, uma vez eu estava passando por uma experiência que, uma outra cultura, e aí eu pensei assim, puxa, mas você não tem medo de deixar sua porta aberta, de ficar... Não, porque aqui ninguém faz isso, ninguém vai invadir, né? Então, assim, sabe, é um pouco, quando a gente chama de ingenuidade, né? Opa, quando a gente chama de ingenuidade, eu acho que, não sei se é ingenu, se ingenuidade já não tem um julgamento, aquilo que é ingênuo ou que deixa de ser ingênuo, mas é uma diferença, né? Eu não parto do princípio que alguém vai invadir minha terra. Isto não cabe na minha cabeça. É como se, na minha cultura, isso não fizesse parte do meu pensamento. Então, acho que não é ingenuidade, que isto não faz parte daquilo que eu imagino que o ser humano possa fazer, ou que as pessoas não vão invadir a terra da outra desse jeito. Então, parece ingenuidade, mas é um princípio. Eu fico pensando se não é um princípio de um olhar diferente, não é? Não sei se vocês estão entendendo, só para a gente Sim, não eu entendo que é um qualificar como... princípio. Eu É, concordo com você, mas na relação do homem branco que inventa essa palavra, dentro dessa relação, acaba se conhecendo a palavra ingenuidade, que para eles não é sim, algo mesmo, não faz, né, não é uma ética, né, não está ali, né, dentro, né, isso, não é concebível, mas ele acaba conhecendo essa palavra porque é algo que se leva, é uma invenção do homem branco, a ingenuidade que nasce sim. dentro dessa relação que ele costuma ter, porque dentro da cabeça do homem branco isso é possível, né? Mas eu concordo, né? Muito, Eu aham, tenho É uma frase. que ingenuidade, se a gente pensar como contrário de malícia, né? Quem tem ingenuidade é quem não tem malícia. E malícia não é necessariamente maldade. Malícia Não, é o conhecimento do mal. Quem tem malícia conhece o mal. Então é quase como se a ingenuidade que a gente está chamando de ingenuidade aqui é um desconhecimento do que é maldade. Maldade no sentido mítico mesmo, arquetípico, que a gente tem na nossa raiz cristã, é essa diferenciação, o bem e o mal. sim. Em outros cosmos-visões, isso não existe. Então, é uma ingenuidade de uma ausência, de uma falta de malícia, porque não tem conhecimento do mal, porque esse mal é fruto dessa religião que faz essa É, cisão. uhum. Porque mesmo no livro, em vários capítulos anteriores, ele fala do mal, só que o mal vem de um outro lugar, né? O mal vem, sei lá, do desrespeito ao chapiriz, o mal vem de um outro, né? De uma outra esfera, né, Ju? Acho que não é. Não, é outra coisa, é outra coisa. Não é que não exista, eles não são ingênuos porque eles não veem mal, mas o mal deles está em outro lugar, numa outra dimensão, numa outra, né? E eu tenho a sensação que está integrado, né? Eles falam de ciúme, eles falam, eu lembro no capítulo quando eles estavam falando dos missionários, e ele falava, eles me dizem que eu sou errado, porque a gente vai lá e rouba alguma coisa da horta do outro, né, da comunidade vizinha. Mas ele não fala disso com o conceito de maldade que a gente tem. Ele fala, isso acontece, né? O ciúme acontece, a raiva acontece, e a gente Uhum. vive isso, e a gente vai lá e resolve isso. Isso está aqui, né? Isso não é algo fora de mim, não é algo estranho a mim, é algo que eu sinto e que eu lido com isso, é real, e talvez um pouco diferente do que
culturalmente a gente é habituado, né? Que é o errado não faz parte do que eu sou porque é pecado. Eu acho que vocês estão falando onde se coloca o bem e o mal em várias visões diferentes, né? Então, acho que ninguém está discutindo aqui se ele ficar fora ou ficar dentro. Acho que ele pertence a um todo, e aí, como cada cosmovisão, como cada linha espiritual, como cada linha filosófica vai colocar isso, acho que talvez possa variar, possa não, varia, né? De um para o outro, né? Mas certamente a gente está falando de duas polaridades, já que a gente está falando junguianamente, né? De dois polos e como que a gente vai administrar esses polos. Ele mesmo aqui, na hora que ele começa a falar do ciúme, lembra que o cara, o Chico, pegou lá fez uma das moças lá, uma jovem. Oh, desculpa, Sônia, Não, perdão. é isso mesmo, é isso. Né? Ele fez uma das jovens lá do grupo, né? Do Weriri Bom, gente, desculpa, tá? Os nomes não são muito bem. Ele fez a mulher e depois ele começa a ter um ciúme do Copenaua, porque o Copenaua estava conversando com a mulher. Então aí você começa a ver, né? E ele enxotou o Copenaua do posto, disse: "Não quero mais ver você aqui, vai embora para sua casa". E o Copenaua é aquela história, como que é esse julgamento, como que são as coisas tortas, né? Porque essa visão do mal ou do negativo ou da má intenção foi colocada do Chico para ele, mas ele não. Então, a coisa fica muito... E ele ficou muito sentido, né? Ele falou que daí ele resolveu ir falar com o pessoal da FUNAI e daí o tal do Porfírio lá, do delegado, separou os dois num determinado momento, até o momento que eles vão se encontrar de novo depois, né? É complicado esta convivência de valores diferentes e opostos, né? E talvez Bastante. a gente possa pensar que ingenuidade foi o nome que a gente deu, né? Que eu dei, a Michelle concordou, mas assim, eu não sei se cabe na realidade que eles viviam. Sou eu olhando daqui e vendo o movimento deles em relação à invasão que estava acontecendo, e eu chamei isso de ingenuidade pela sensação de as coisas estão acontecendo, coisas muito sérias, muitas mortes, né? Muita gente perdendo casa, comunidade desaparecendo, e a sensação de que eles não estavam ainda entendendo o que estava acontecendo. Eu chamei isso de ingenuidade, mas na verdade, não sei se cabe ali, se era isso de fato, né? O olhar deles ou a sensação deles para aquela realidade também. Eu não sei vocês, mas cada vez que eu leio um pouco mais desse livro, eu fico achando que menos eu tenho que julgar, ou menos eu entendo, porque são tantas visões diferentes, né? E não sei se também na minha profissão, né? Mais de 45 anos de profissão, né? Quase 70 anos de vida, né? A gente vai vendo que cada vez a gente sabe menos, né? E cada vez a gente tem que julgar menos e entender que eu acho que isso aqui é um. O Gambini falou, né? Se vocês querem uma Bíblia do Brasil, leiam A Queda do Céu, né? Porque é o momento em que você tem que refazer os seus valores, rever as suas visões, né? E, e eu acho que para mim esse livro está servindo para isso. Não sei para vocês como é que é, mas a gente diminui muito o ego, né? Fica com o eguinho bem pequenininho, né? Diminui um pouco toda essa coisa, esse julgamento, enfim, né? E eu acho que talvez isso seja até mais forte para nós que moramos aqui no Sul, né? Porque é incrível como, sei lá, eu passei a minha vida inteira aí sem praticamente conviver com nenhum indígena, sem conhecer nada. E a gente vive num país que tem milhares de línguas, né? Mesmo o Copenaua fala, né, que tinha várias línguas que ele não entendia, não falava. Né? Então,
Como é que a gente pode viver tanto tempo tão alienado? Nossa Senhora. Não deve ser à toa que a gente está lendo o livro, né, Sônia? Antes tarde do que nunca, né? Que a gente não se fique se alienando pro resto da vida, mas antes tarde do que nunca, né? Então, daí, que mais, gente? Daí ele continua falando até o momento que ele diz que ele vai ser um agente de saúde e, né, resolveram fazer com que eu estudasse para me tornar agente de saúde. Achei tão interessante. Página 300. Comecei a aprender como fazer engolir remédios, atar curativos e até dar injeções. Eu era muito aplicado. Queria saber, muitos mesmo saber como curar ao modo dos brancos. Porém, eu tinha dificuldade em entender o que eles me explicavam. Nesse Eu era um ponto, desculpe, nesse ponto ele explica que, enfim, essa profissão não foi à frente porque ele entendia português, mas não sabia ler, né? Então não conseguia ler as bulas de remédio. Então não pôde se formar. Mas ele sofria, né? Eu sinto que tem um grau de sofrimento no sentido de ele se esforçou, mas tinha certo distanciamento do que ele fala aqui, né? Decidi voltar a viver em paz entre os meus, né? Como antes. Então, assim, ele tentou aprender, mas ele viu quanto ele se distanciou da origem dele, né? Da floresta propriamente dita, e tinha que voltar. São conhecimentos tão diferentes, né, gente? Lembra aqueles filmes que cai o avião? Eu não lembro que filme que era, mas cai o avião, o cara fica na floresta e aí ele tem que sobreviver e tudo que ele sabia, tudo que ele conhecia na civilização, vamos dizer assim, ou na civilização dele, né, não servia de nada para dentro da floresta, né? Porque o conhecimento que a gente tem aqui não é o mesmo conhecimento que se tem lá, e a sabedoria é imensa, né? Eles sabem ouvir os bichos, sentir os cheiros, né? Sentir a chuva, falar com as árvores, né? Como a gente está distante disso, né? Como a gente desenvolveu outras coisas. Aí ele vai falar da malária, que ele também teve malária, né? As doenças que ele relata, né, são malária, Malária, sarampo gripe, malária, e sarampo, né? sarampo. As várias epidemias são principalmente essas, né? Uhum, uhum. O que mais? E que vocês assinalaram como importante também. Aí ele fala do pessoal da malária, né? Que ele voltou de novo para a FUNAI. Nessas alturas, ele já era meio disputado como intérprete, né? Isso, isso. É, é interessante a maneira como ele diz que os brancos arrancavam a floresta do chão, ou melhor, arrancavam o chão da floresta com suas máquinas gigantes para abrir a estrada. E as doenças iam devorar as pessoas, né?
Os brancos rasgam a floresta, derrubam as árvores, explodem as colinas, afugentam a caça. Será que agora vamos todos morrer das fumaças de epidemia de suas máquinas e bombas? É interessante, então, numa hora ele fala que os índios ficavam muito apreensivos, queriam ficar longe, ouvir o barulho das máquinas, que os adolescentes, as crianças, tinham curiosidade e iam lá, mas quando chegavam perto, ficavam com medo também e não chegavam até os brancos, voltavam. Quer dizer, imagine você viver no, acostumado ao barulho da floresta e, de repente, você ouvir o barulho de um trator ou de uma serra elétrica. O que isso deve significar? Nossa Senhora! Amedrontador, né? Deve ser algo que... Então, aí ele fala, né, na 306, eu tinha ouvido gente da FUNAI contar que para abrir o trecho que liga Manaus a Boa Vista, os soldados tinham atirado nos Vaimiri, Atroari e jogado bombas em sua floresta. Eles eram guerreiros valiosos, não queriam que a estrada atravessasse suas terras. Nossa, tá certo que está longe disso aqui, mas eu lembro daquele Avatar. Vocês devem ter visto o Avatar, que não é nada exatamente isso, mas na hora que as máquinas começam a chegar, começam a destruir, você sai correndo, porque você não entende o que é aquilo, você não entende o que é. Fico pensando que é isso que você falou, Sônia. É um desespero e uma vulnerabilidade. Lutar contra umas coisas dessas, como que você consegue lutar, né? Certo dia, as máquinas chegaram à floresta sem que nenhuma palavra as tivesse precedido. Então, nossos grandes homens, mantidos na ignorância, não se mostraram hostis com os brancos da estrada. Que é aquela primeira frase lá, né? Os índios não queriam brigar, né? Pensaram que o que acontecesse, a floresta nunca iria desaparecer e continuariam vivendo nela como sempre tinham feito. Pensaram também que poderiam conseguir muito alimento e mercadorias dos brancos. Sabiam que o pessoal da estrada jogava essas coisas dos seus aviões e distribuía tudo generosamente. Ignoravam completamente as verdadeiras intenções dos brancos. E eu, no Mapulau, era jovem demais para convencê-los da ameaça que pairava sobre eles. Então desci o rio para Manaus sozinho, guardando no peito minha preocupação e minha tristeza. E Parece já uma consciência diferenciada da comunidade até que ele estava, né? Como que tão jovem ele já tinha... não era um pressentimento porque a realidade estava ali, né? As coisas já estavam acontecendo. Ele entendia que as coisas já estavam acontecendo. Ele já tinha presenciado, né? Sim. Ele e a comunidade, né? Porque muita coisa já havia se perdido. Muita coisa e muita gente, e muito espaço. Esse capítulo realmente me deixa com um nó na garganta, que dá a impressão de que a coisa vai tomando um vulto, tomando um vulto, tomando um vulto, né? Graças a Deus, hoje a gente está vendo muitos movimentos que estão tendo sua voz, muito devagarinho, né, Ju? A Ju, eu sempre olho para ela e acho que ela tem um rosto preocupado, né? De que mesmo esses movimentos acontecendo, ainda tem muito caminho, muita estrada para percorrer, né? Eu tenho raiva, Nilson. Raiva da fala? Raiva do... Muita Ah, raiva. raiva. Muita raiva. Eu fico com raiva, eu não consigo não julgar. Eu vou para cima mesmo, eu fico aqui dentro me remoendo, sentindo o ódio dessas máquinas, eu não fico triste. Essa cara que você tá vendo Não é é de tristeza. nossa, eu fervo de raiva porque
Não é possível, não é possível que isso se dê, é indignada mesmo, nesse lugar. Eu fico tomada nesse livro, queimando. Mas eu acho que é super importante a gente falar e por isso que eu falei, acho que esse capítulo, quando eu li, e a Beth falou, você discute, eu falei, gente, mas eu vou discutir emoção, eu vou discutir emoção, eu vou discutir não, né? Eu vou perguntar como que as pessoas se sentiram lendo isso aqui, que tá certo que a gente já leu outros capítulos diferentes, mas não sei, esse foi me dando uma coisa que eu acho que você tem razão, Ju. Eu acho que é tristeza misturada com raiva, sabe? Com como que podem fazer isso, como que coisa. Eu que trabalho com violência, para mim isso aqui é o protótipo da violência, entendeu? Se existe violência que tá do começo ao fim do capítulo, né? Do começo ao fim do capítulo. E Então, a violência, ela é esse lugar que tira tudo e põe tudo no capital, né? Violência é tipo, por exemplo, ela fica sutil em todos os lugares. E à medida que você vai lendo e vai entrando em contato, e vai vendo esses movimentos que vão dando letramento, esse livro dá letramento, o feminismo dá letramento. Você começa a perceber a violência naquele momento em que você tá para parir. Foi o que aconteceu no meu trabalho de parto. Eu estava para parir, eu cheguei no hospital com a barriga segurando a barriga. O cara virou para mim e falou: senta na cadeira de roda. Não, eu não quero sentar, eu quero ficar de pé. Não, você precisa sentar porque é o protocolo. Uma mulher senta na cadeira de roda, depois ela deita na maca, como é que ela vai parir? Meu filho não desceu, ele não desceu. Eu fiquei horas em trabalho de parto deitada numa maca. Isso foi há 13 anos atrás. Aí fiz uma cesárea. Faz sentido agora, 13 anos depois, você num trabalho de parto sentar numa cadeira de roda? Isso não é violência? Meu corpo pedia para eu andar. Eu queria andar. uhum, Então, assim, uhum. você vai ganhando letramento quando você vai pegando essas sutilezas até chegar nesse ponto de que a violência é o protocolo do capital. Foda-se se você é rio, se você é árvore, se você é mulher, se você é gente, cachorro, bicho. Você tá na minha frente, eu vou passar por cima de você. É o protocolo. É o protocolo do capital. Então, assim, eu vou colecionando raiva mesmo, quando eu vou entrando em contato com essas literaturas todas. Tava, Isso, eu lembro tava já de quieto. uma fala Ui, do. Ai, desculpa, Beth. não, fala aí, Roberto, depois eu falo. De uma fala do Davi, quando ele foi para Manaus, não sei se foi com o Chico, que falava para ele: branco gosta de gente que trabalha e trabalha muito, não gosta de gente preguiçosa. E ali ele já tinha que produzir. Ele tinha que produzir para pagar a roupa que ele estava vestindo, ele tinha que produzir para pagar a comida que ele ia comer. Ali ele já tinha que produzir. Mesmo quando ele estava na FUNAI, ele tinha que trabalhar muito, porque era ele que tinha que caçar, que cortar, né, a madeira, que construir onde eles iam dormir. E o branco já colocando naquele espaço o que parece tão diferente no dia a dia, né? Essa semana eu ouvi alguém daqui falar que mora numa comunidade, não é indígena, e que quer ir para mais para dentro da floresta. Porque lá é tudo bem que assim, agora já tem contato com energia, com geladeira, com internet, e lá dentro não vai ter nada disso. Lá dentro ela vai ter que pescar e consumir logo, porque não tem onde guardar, ou salgar, né? Mas tem silêncio, né? É mais tranquilo. Então, assim, não está tão longe, né? E ele me chama tanta atenção o quanto que ele estava dentro e ao mesmo tempo não estava longe do que ele era da comunidade. Eu fico sempre assim ouvindo, lendo, né? Ouvindo, parece que eu estou ouvindo. Ele tinha um certo distanciamento. Ele olhava para aquela situação, para as pessoas que ele ia encontrando, para o que ele ia vivendo, com um distanciamento, com um olhar não distante daquilo que ele já tinha, daquilo que ele era, né? Que era tão diferente de onde ele estava. Apesar do empenho de estar ali, de aprender a língua, de viver a cultura, e de lidar com o dinheiro, tinha um empenho, mas também tinha um olhar do lugar dele.
E eu fico sempre com essa sensação. Uma coisa interessante a respeito do Copenau, eu não conheço o suficiente, não li até o fim o livro, mas muita gente que emigra, digamos, que vai morar em outro lugar, depois fala, eu não sou mais nem, digamos, vai morar nos Estados Unidos. Agora, nos Estados Unidos eu me sinto estrangeira, no Brasil eu me sinto estrangeira também. Eu não sei se o Copenau tem isso, mas me parece que ele conseguiu manter a identidade mesmo com tanta convivência com os brancos, né? Uma coisa admirável mesmo. Fico com essa sensação. E eu ia lembrar só, Beth, só mais um pouquinho, hoje a gente ouviu o Cizinho falar, não sei se vocês lembram, o quanto que ele pede pela terra, né? Fala lá para aquele povo de Brasília que a gente precisa dessa terra. Ele fez isso, a Beth fez um ciclo de falas também na pandemia pela SBPA, e eu lembro muito dessa fala dele. E agora no encontro com a gente, ele também pedia a mesma coisa, né, por esse espaço. Hoje a gente não tem mais tanta construção de estrada, mas a gente tem a invasão dessas terras por pasto. Aqui tem muito, né, se desmata muito, por conta de pasto e construção e plantação de soja. Mudou o produto, mas a ação não é diferente. Beth. Acho que era um pouco sobre as coisas que a Sônia acabou trazendo agora, e isso que a Roberta também falou. Bom, um pouco do que todo mundo falou aqui, né? A Michelle, a Ju, você também, Neuza, mas é assim, eu fiquei escutando mais vocês hoje, até agora, e eu não sei, acho que independe do nome que a gente dá para isso, se é cristianismo, se é capitalismo, se é feminismo, machismo, né? Seja lá o ismo que for, eu acho que se trata, assim, de uma questão de poder, né? E aí, pegando esse gancho da Sônia sobre a questão migratória, eu fiquei pensando desse lugar, não de imigrante, mas de descendente de imigrantes, né? De uma cultura que é totalmente diferente. E uma coisa assim, como é que posso dizer? Culturas europeus que vieram aqui depois do descobrimento, vamos dizer assim, as pessoas que vieram no pós-guerra, mas vindas da Europa e tal, tem uma coisa muito diferente, né, dos meus ancestrais que vieram também um pouco nesse período entre guerras, né, que vem de uma cultura totalmente diferente, mas que não sei, não sei se a minha fala é um pouco também para a Ju, porque ela fala sobre essa questão também da violência e um monte de coisas, e eu fiquei pensando no quanto essa violência às vezes é muito sutil, porque assim, bom, hoje eu estou com 63 anos de idade, a minha cabeça é outra quando eu tinha 13 ou 23 anos, né? E eu estou marcando justamente esse período que foi um período de muito conflito para mim, né? Começou antes, mas eu acho que, né, esse período aí de 10 anos entre 13 e 23 tem uma coisa assim muito interessante, porque eu odiava ser japonesa, né? Ou que me chamassem assim, porque eu não era. Eu cresci no meio da ditadura militar, né? Estudei sempre em escolas fala, escolas públicas, né? E o que a gente aprendia era amar a pátria, cantar o hino nacional, Brasil ame ou deixe, né? E isso ficou incrustado de alguma maneira, e que entrou em choque com uma fala do meu pai quando eu tinha uns 6 ou 7 anos de idade, que eu perguntei algo que eu nem lembro mais, mas que a resposta dele para mim foi porque a gente é japonês, e eu fiquei, hã? Como assim? O que que eu sou, né? E eu cresci com essa raiva e com essa necessidade de ser algo que eu não era. Que eu queria ser talvez o quê, né? Eu não tinha essa consciência, mas eu acho que eu queria ser branca, né? Queria me sentir pertencente a algo que eu gostasse, porque de algum modo, eu não sei como isso chegou com essa cara, mas ser japonês era uma coisa ruim para mim, né? Por causa justamente, talvez, do que está na cara, né? As pessoas olhavam para mim, eu lembro que também nessa fase de 6, 7 anos de idade, quando eu estava já na escola, e tinha uma coleguinha que me perguntou assim, como é que você come? O que que você come em casa, né? Você come com pauzinho?
como é que é e tal. E eu fiquei com raiva dela, da menina. Eu falava, não, eu como arroz, feijão, bife, salada, como todo mundo, ou como de garfo e faca, né? E fiquei brava com a menina, né? Então, eu acho que assim, isso também passa talvez por algum nível de violência no sentido de que a gente se viola querendo se encaixar num buraco, num espaço que talvez não seja exatamente o nosso, né? E essas coisas só foram tendo mais sentido para mim com estudo também, né? E assim, uma das últimas coisas que eu fiz em termos de formação aí, né, foi uma especialização em saúde mental, interculturalidade e imigração, e que ali a gente estudou algumas coisas sobre o processo de aculturação, né? E ele não é, esse processo não é só próprio do indivíduo que imigra, mas isso vai repercutindo também nos seus descendentes. O processo de aculturação, ele vai continuando. Então, ou seja, eu também estou nesse processo ainda, né? Meus descendentes também, de alguma forma, sim, né? E eu acho muito legal que quando eu estou lendo aqui com vocês, tem momentos em que eu me sinto um pouco no misto de tudo que vocês, né, falaram em termos emocionais, mas tem uma parte de mim que se sente assim aliviada no sentido de que eu estou indo para casa. Isso aqui para mim é familiar, tem algumas coisas que eu reconheço, não com a mesma cara exata, idêntica, né? Mas tem muitas coisas que eu acho que são muito legais aqui, nesse sentido de que, olha só, né? É diferente, mas não é diferente, sabe? Sei lá, né? Eu não sei finalizar agora essa minha fala, não sei como é que eu posso fechar isso, mas sei lá, acho que eu vou ficar por aqui, que acho que era isso que eu queria compartilhar com vocês. É diferente, mas é familiar, né? Exatamente. Legal, Beth, porque aqui ele tenta várias vezes se encaixar na história do branco, né? Seja pelo dinheiro, ele tenta. E eu acho que exatamente porque ele tentou várias vezes, é que ele foi vendo essa tentativa que foi trazendo para ele exatamente o que vocês falaram, ele tenta, mas ele não sai das próprias raízes. Mas foi nessa tentativa que ele começou a dar, que ele reforçou a importância daquilo que ele é mesmo, das raízes dele, porque aí eu acho que quando você vê a diferença, né, você pode fazer uma escolha talvez mais, acho que mais de alma, né? Porque dá a impressão que Sim, ele vai reforçando a alma, né, ele Júdice? vai individuando, ele vai individuando. O Davi Copenau é um exemplo de um ser individuante, né? Ele só foi se tornando diferente, diferente, diferente e retornando ao que ele já era. Dá E para eu, ver, esse texto é um exemplo, né? Por isso que fui ler Memórias, Sonhos e Reflexões, eles estão juntos ali, individuando. sim, mas também tem, eu acho que assim, eu ouso, né, não conheço também ele pessoalmente, mas eu ouso dizer assim que ao mesmo tempo que ele volta às suas raízes, ele não é mais o mesmo, né? Ele não é, entre aspas, puro, no sentido de que o contato que ele fez fora, né, das suas raízes originais, eu acho que acrescentaram muito para ele, para reforçar aquilo que ele tinha enquanto valores. Eu acho que é isso, né? E no fundo, Beth, é isso que é individual. É, Exatamente isso que você está descrevendo, né? Você sai daqui, você vai, você volta e se torna único sendo o mesmo e coletivo. Não é fora, é aqui, é com o que tem mesmo. É exatamente individuação. que a gente sente uma ampliação da consciência dele, né? Ele vai tomando consciência e ficando cada vez mais consciente mesmo de quem ele é e de quem são a que lugar ele pertence, né? É muito lindo, né? Ele realiza, né? É muito lindo e muito sofrido, né? Quem diz que viver individual é fácil? Quem diz? Está escrito no livro que viver individual é fácil? Onde que está escrito isso? Não está escrito em lugar nenhum, né?
Eu acho que é para a gente, assim, não sei, eu gostaria de ler os últimos dois parágrafos, você se importa? Porque eu acho que daí fecha o capítulo, que é na 309, em que ele vai falar, né? Os brancos da estrada não queimaram fumaça de epidemia como a de Osvaldo em Maracana e a do helicóptero em Veriri. Dessa vez, os seres da epidemia só escoltaram suas máquinas e caminhões até nós. Costumam acompanhar os brancos por onde forem, porque estes são sogros, aquilo que você falou, né, Sônia? Mantêm os olhos fixos neles e se deslocam seguindo seus rastros. É assim que conseguem nos encontrar na floresta. São seres maléficos ávidos de gordura humana. Apenas os xamãs podem vê-los. Os chapiri tentam expulsá-los assim que se aproximam de nós. Porém, quando não conseguem afugentá-los, os chavarari instalam suas redes em nossas casas e vão nos devorando à vontade, sem pressa. Não matam todo mundo de uma só vez, não. Comem primeiro um grupo de gente e voltam em seguida para devorar uma parte dos sobreviventes. Caso alguns homens e mulheres consigam escapar deles, mais tarde irão atacar seus filhos. É assim que esses seres maléficos vão aos poucos esvaziando a floresta dos seus habitantes. As fumaças das máquinas e dos motores são perigosas para os habitantes da floresta. Trata-se também de fumaça de metal, fumaça de epidemia. Jamais tínhamos cheirado tal coisa antes da chegada dos brancos. Nós somos outros, acho isso lindo. Nossa carne não tem marcas de vacina e não temos remédio contra as epidemias Chauara. Nossos antigos sempre foram protegidos das doenças pelo frescor da floresta. Somos de outro sangue. Nunca vivemos, como os brancos, em terras ardentes e sem árvores, percorridas por máquinas em todo lugar. No primeiro tempo, nossos maiores viviam sozinhos na floresta, longe das mercadorias e dos motores. Essas fumaças de epidemia têm um cheiro ruim que cortou o sopro de vida deles. Desde que as respiraram, morreram todos, uns após os outros. E ainda hoje, agentes das terras altas continuam morrendo disso. Eu gostaria de ter dito aos brancos, já na época da estrada, 2 pontos, não voltem à nossa floresta. Suas epidemias Chauara já devoraram aqui o suficiente de nossos pais e avós. Não queremos sentir tamanha tristeza de novo. Abram os caminhos para seus caminhões longe da nossa terra. Mas não ousei me dirigir a eles. Eu ainda era jovem demais e tinha pouco conhecimento. Não sabia o que é defender a floresta. Não sabia como fazer ouvir minha voz nas cidades. Foi apenas mais tarde, depois de a estrada ter rasgado a floresta, que comecei a pensar com mais firmeza. Comecei a sonhar cada vez mais com a floresta que Omama criou para nós. E pouco a pouco suas palavras aumentaram e se fortaleceram dentro de mim. Bonito. Eu não sei, viu, Ju, se eu sinto tristeza, raiva ou se eu sinto muita emoção. Eu leio isso, a emoção sobe na minha, sabe? Acho que é emoção, pode ser que a emoção defina melhor o sentimento do que uma coisa ou outra, mas sem dúvida me emociona essas palavras, né? Não sei como é que é para vocês, mas Com certeza. Afeta, né? É carregado de afeto. Se você se põe a ler de forma inteira, você não tem como passar impune esse livro, ele te afeta. precisa ter coragem, acho, para entrar dentro dessa emoção do livro, né? Você pode ler de um outro jeito, você pode ler assim, a quilômetros de distância. É um relato, mas eu não acho que é só um relato, né? Acho que é uma experiência, né? É um testemunho.
Uhum. Tem o valor de um testemunho, né? De uma vez testemunhado, depois que você entra em contato. Interessante, né? Porque testemunho é bonita essa palavra, né, Ju? Testemunho é algo que vem tão de dentro que você não tem como contra-argumentar, né? Você vai argumentar o quê diante? E eu acho que às vezes a gente encontra isso nos nossos trabalhos clínicos, né? Nosso trabalho é observar o testemunho do outro, não é? Porque não tem como argumentar. Para ele é aquilo, ele está vivendo aquilo, ele está sentindo aquilo, é aquilo que é a realidade dele, né? E a gente às vezes tem que testemunhar. Eu gosto muito do Senplay, né? Porque no Senplay que eu faço há tanto tempo, Beth conhece bem isso também, né? A gente é testemunha do que acontece na caixa de areia, né? A gente não interpreta, a gente não atrapalha o processo, a gente não joga ego em cima para atrapalhar aquilo que está emergindo ali, né? E a gente é uma testemunha do que está acontecendo, né? Isso aí, né, gente? Últimas falas? Fala, Sônia. Não, essas reuniões mexem muito com a gente mesmo, né? Comigo. Mexem muito comigo. E parece que a gente está diminuindo como grupo, mas a nossa persistência talvez nos traga um pouco mais de sabedoria. Quando nós chegamos ao fim do livro juntas, a gente percorreu um caminho bonito. Faz tempo que a gente está junto, né? E também essa irmandade, essa cumplicidade mesmo que a gente cria é muito proveitosa, me faz muito bem. Agradeço a vocês. A gente agradece a todos e aqueles convidados que vêm, né? Eu ganho muito quando eu escuto todos aqueles convidados. Não tive a oportunidade de conhecer todos, mas os que eu ouvi, eu sempre gostei demais, né? Sempre foram pessoas sábias, né? Que contam alguma coisa como testemunho, né, Ju? Elas são testemunhas e a gente fica testemunhando também, ouvindo, né? Nós também somos testemunhas de uma outra vida. É isso aí. É bom, né? Bom estar nesse grupo. E não é com pouco esforço, né? Porque nesse horário, para nós aqui, que já começamos às 9 da noite, hoje eu não estou cansada, porque vocês fizeram com que eu não me cansasse. Hoje eu não estou cansada. Mas tem dias que eu estou no grupo, quando chega 10 horas, a minha vontade já é quase que já está deitada na cama, né? Mas eu acho que vale a pena quando a gente está aqui. Isso aí. Vamos encerrar, então? Acho que sim. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Vamos descansar com a emoção? Então tá. Te agradecer, Querida, Neuza. Agradecer obrigada, pelo encontro. gente. Obrigada. Boa Obrigada. E noite, a cada uma, obrigada. né, que esteve. Tchau, boa noite. Tchau, gente. Beth, vai estar Tchau. Beijo. assistindo depois. Beijo para você também. Onde você estiver fazendo suas experiências, você vai, né, estar com a gente de alguma forma. Tchau, Boa gente. Boa noite, noite. obrigada. Um Tchau, beijo. Tchau. Tchau, tchau. tchau. Tchau.